São filhos e amigos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os toquistas. Chegou o grande momento. Encerramento das festividades alusivas aos 90 anos da Teofania. De 20 a 27 de julho, semana histórica de fé, reflexão, louvando, orando e suplicando ao Deus de Maiamona. 24 a 25 de julho, ciclo de conferências em Catete e Colibengo. 26 de julho, partida dos fiéis rumo ao Santuário de Catete, Subulema. Subamos ao Monte Santo, clamar ao Deus dos nossos pais para a paz das famílias e do mundo em ebulição. 27 de julho, grande culto comemorativo. Participe com alegria e reverência ao Deus dos nossos antepassados. Ora viva! Muito boa tarde, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a esta entrevista com Sua Santidade, o Profeta Simão Gonçalves Toco, líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Muito boa tarde, Sua Santidade. Agradecemos pela disposição que se coloca para falar a Toco Visão sobre os 3 grandes acontecimentos, isto é, 3 datas históricas que neste momento a Igreja celebra, nomeadamente 90 anos da Teofania, 76 anos da relembrança da Igreja e 25 anos do sacerdócio do renovo de Toco. A nossa primeira questão concerne a Teofania. Deus visitou a África e teve um propósito. 90 anos depois, esses propósitos parecem estar longe de serem usufruídos pelos africanos. Comentário que Sua Santidade nos oferece sobre isso. Boa tarde, caríssimo jornalista Kiel Fernando. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e todos os nossos telespectadores que estão a acompanhar neste momento este nosso direito. Agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, nos ter dado esta energia e tempo para podermos então responder às vossas perguntas, conforme a primeira já colocada. 90 anos de Teofania, segundo a sua pergunta, ainda não se viu nada e quase que tudo continua na mesma. Na verdade, 90 anos depois, não está tudo na mesma, nem continua no mesmo lugar onde estávamos. Há sim mudanças, há sim progressos significativos que 90 anos atrás não existiam. Há sim uma transformação, tanto em termos daquilo que é o nosso continente, porque a oração não era somente para Angola, mas para o continente. Podemos olhar o continente de 90 anos atrás, não é o mesmo. Naquela altura, esse continente estava sob o jugo do domínio colonial. Hoje, 90 anos, nenhum país africano está sob o domínio colonial. É um ganho. Outro elemento importante, temos hoje governos africanos, seja como for a forma e a maneira como estão a dirigir o continente, mas são governos africanos que estão a comandar os destinos dos países que fazem parte do continente africano, que era este, de facto, o desejo e a vontade dos missionários quando orientaram os 3 pretos nativos africanos que deviam pedir a Deus aquilo que faltava no continente, era primeiro ver um continente com pessoas instruídas, com pessoas capazes de criar, digamos assim, suas próprias ideias em projeto, transformá-las em projeto, para que a África pudesse ter um continente evoluído. Outro propósito era também ver um continente onde a economia flua,
ao serviço dos próprios nativos africanos. O outro elemento importante era que a África tivesse o direito de autodeterminação, mas, sobretudo, termos o direito de comunicarmos com o nosso próprio Deus. Isto é, a vinda do Espírito Santo em África. Também aconteceu. Posso entender a sua pergunta, a maneira como a coloca, porque ainda até aqui há problemas que enfermam a vida dos africanos, tanto na sua forma de organização, como na sua maneira de orientação como continente livre. Sim, há esses desafios que devem ser, de facto, encarados com responsabilidade para que nos próximos, não sejam mais de 90 anos, possamos ter um continente verdadeiramente emancipado, um continente verdadeiramente independente, tanto em termos de religião, da orientação política, econômica, social e científica. Então, são desafios que ainda estão sobre os ombros dos africanos, da sua liderança, sobretudo política, mas também não deixa de cair sobre os ombros da liderança espiritual ou religiosa, porque um continente, um país com uma liderança religiosa, verdadeiramente religiosa, espiritual, comandada por Deus, ativa, é um continente com muitas probabilidades de avançar, porque se torna como um farol que alumia o caminho onde os políticos, queiram sim, queiram não, deverão de facto pisar para que a vida dos africanos e, em particular, do país onde vivemos, possa mudar. Então, um desafio enorme que ainda existe, reconhecemos, que até aqui ainda a África vive um neocolonialismo em várias formas, tanto na própria religião também, ainda não está totalmente liberta, mas, como já disse, a caminhada se faz andando, nunca parar, sobretudo buscarmos a harmonia que é necessária. Sem harmonia, sem entendimento entre os africanos, dificilmente a vontade de Deus será, digamos assim, cumprida. Deus quer que os homens vivam bem, mas também os homens devem interpretar a vontade de Deus para que este bem possa ser, digamos assim, alcançado. E isso é ainda uma luz que nós temos no fundo do túnel que certamente brilhará. Sua Santidade, nos últimos tempos, vamos citar que a mensagem que tem passado diz respeito, conforme acabou de dizer, que a África entrou num outro regime colonial. Isto é, a sua economia continua a ser dominada por estrangeiros. O que é necessário para que a África consiga libertar-se desse novo colonialismo no âmbito econômico? Um continente, um país deve confiar nos seus próprios filhos. E para confiar nos filhos, esses filhos têm de receber instrução, têm de ser formados, para que com a formação possam de facto ser amanhã autônomos na criação de políticas próprias para o continente africano. Então ainda temos problemas de quadros competentes e com o espírito africano, com a alma africana. E este é um trabalho árduo que deve ser levado a cabo e nós não nos calaremos para podermos então incutir esta vontade, esta ideia na cabeça e na consciência da juventude, que ainda tem muito por dar, para que entendam que só teremos um continente verdadeiramente livre e emancipado se tivermos filhos treinados, formados nas várias áreas da ciência e estes puderem também formar os outros. Então isso implica olhar, digamos assim, no interior, olhar dentro, olhar a África por dentro, que ainda é um desafio grande, porque o colonialismo deixou sequelas muito importantes em todas as áreas, religiosa, espiritual, política, administrativa, de gestão e em todas as áreas.
que até hoje o próprio africano sente-se incompetente, incapaz, e quer olhar somente naquele que ontem o colonizou como o mais sábio, o mais inteligente, e confiando tudo nas suas mãos. E isto pensamos que tem de mudar. Que a forma de mudar é que os Estados, os países que constituem o continente, procurem livrar-se, entre aspas, dos seus colonos e procurarem integrarem-se. Esse é um outro elemento. Se olharmos para a Europa, o continente europeu não tem tantos subgrupos, subdivisões, como tem o continente africano. No Ocidente, digamos assim, podemos olhar, não tem tantas subdivisões que o continente tem. A África está cheia de sub-regiões, e as sub-regiões também enfraquecem o próprio continente, porque cada sub-região tem um colono próprio, que muitas vezes depende daquele colono ainda, e entre eles, entre os africanos, não há aquela coesão verdadeira em termos de pensamento para que se possa criar um projeto de desenvolvimento africano e que os intervenientes para esse desenvolvimento sejam mesmo africanos. E por isso que temos que orar, mas também instruir. A palavra tem poder. A palavra tem poder para mudar as consciências. Muito pensa para mudar a pessoa, só tem que dar dinheiro, como alguns têm pensado. Não, nem para dar katana, não. É trabalhar na sua consciência. Um povo somente é livre quando entender, de facto, a razão da sua existência. Quando compreender e interpretar o que eles querem sobre a sua própria pátria. Aí sim. E por isso não nos será, digamos assim, vantajoso se continuarmos apenas a tentar construir edifícios iguais aos dos europeus e não olharmos na construção do próprio ser humano, que deve ser ensinado como africano e entender a importância de ser, de facto, africano como elemento ativo para a criação daquilo que é os projetos para o crescimento e desenvolvimento africano. Penso que isto é importante para que tudo quanto se pretende aqui dizer se concretize. Deus abriu os céus, respondeu-nos, deu-nos o Espírito Santo, aos 76 anos. Deus abriu o céu e desceu para colocar algo a alguém, para que de facto esse fosse um motor, fosse uma lâmpada para os outros há 90 anos. Agora, é preciso interpretar. Deus desceu com um propósito. Qual é o propósito? Somente estarmos a dançar, estarmos a tocar batuque, a tocar violas, a dançar às noites, a beber cerveja e outras bebidas alcoólicas que existem. Esse é o propósito, tem que ser compreendido. O que Deus quer? Quando Deus visita um povo, tem sempre alguma coisa, tem um propósito que faz com que ele venha. A nossa visitação acontece num momento difícil. Ele queria nos ver livre, queria colocar algo, um homem igual aos homens, para que fosse uma bússola, uma luz no meio das trevas, para que pudesse então iluminar. Então é preciso compreender isso. Nós interpretamos mal, às vezes, o processo do Espírito Santo, pensando que o Espírito Santo só vem para falar da Bíblia, para falar da dança, do campo e do resto. Não, o Espírito Santo ele é completo para revolucionar a pessoa, para fazer crescer a pessoa, para capacitar a pessoa para que seja gente e seja ele próprio autor da transformação, das mudanças transformadoras que deve trazer uma vida, digamos assim, uma vida tranquila, feliz na Terra, enquanto ainda ser humano que está num corpo que precisa ter condições de vida para poder também agradecer e enaltecer o próprio Criador. Mas nós, africanos, tucuístas em particular, compreendemos muito mal o fenômeno do Espírito Santo e por isso temos tido muitos problemas na nossa trajetória. Cria-se tantas confusões para só tentar, digamos, sacalhar, extorquir ou criar grupitos só para nada, que não tem nada a ver com aquilo que é o projeto verdadeiro de Deus que o fez vir em África. Então penso que a nossa consciência tem de ser emancipada, tem de ser ensinada a nossa consciência para que ela mude, porque pessoas com consciências livres, com consciências brilhantes, são estas pessoas que conseguem transformar as sociedades. Sua Santidade, o 25 de julho de 1949 é uma outra data, um outro acontecimento que marca o percurso de África, em particular Angola.
o governo angolano reconhece o papel das igrejas, esse papel que reconhece, mas não temos ainda o reconhecimento institucional. Falando do 25 de julho de 49, meu caríssimo Michel, tem de entender que tudo que Deus faz na terra só será conhecido, só terá efeitos se os homens que são destinatários deste processo compreender melhor, interpretar melhor e de forma determinada e desinteressada usar este elemento que eles viveram para poder então projetar o futuro com muita determinação. Esse elemento tem faltado. Mesmo vocês que receberam o Espírito Santo há 76 anos, não entendem. Pensaram que o Espírito Santo veio somente para aquilo que eu já disse atrás, para nos dar uma igreja, para estarmos aqui a bailar e tal, e confusões e ver feiticeiros. Não. Quando o dom do Espírito Santo vem para os homens, é para revolucionar a consciência humana. Ele quer retirar o homem do atraso, em termos de pensamento, de agir, de realização das coisas, porque Deus tem ciência, sendo ele própria ciência, de que o homem, sem o Espírito Santo, nada pode fazer por estar no pecado. Para que ele seja capaz, de facto, de compreender os processos, ser agente de mudança e de complementaridade daquilo que ele não pode fazer mais, para completar o mundo, aquilo que Deus não pode fazer mais, Ele dá-nos o dom do Espírito Santo, para nos encorajar, para nos iluminar, para sermos gente inteligente do que aquilo que éramos ontem, e dessa forma podermos encarar todos os processos que constituem a vida humana como possível de ser realizados. Isso não tem sido compreendido, infelizmente. Vocês pensam que o Espírito Santo é estar no tabernáculo, orar, cantar, dançar e acabou. Não. O Espírito Santo é Deus. Sendo Deus, quando vem nos homens, quando vem aos homens, Ele quer, de facto, uma mudança. O propósito é fazer com que o homem torne competente na realização de todos os processos bons, positivos, para que o homem possa viver segundo o que Ele programou. Por isso, o Espírito Santo é uma graça que vem aos homens para, de facto, poder impulsionar este desenvolvimento, mas, infelizmente, o Espírito Santo não ocupa os tabernáculos deveriam ocupar. Tabernáculos livres, tabernáculos sem ódio, tabernáculos que fogem ao pecado. O Espírito não pode, digamos assim, coabitar com o pecado. E quando ele coabita com o pecado, então os problemas que temos vivido até hoje vão acontecer como temos assistido até ao dia de hoje. É preciso que a igreja agora ganhe maturidade e interprete o papel do Espírito Santo na nossa caminhada de fé enquanto ainda peregrinos. Falando dos 25 anos do sacerdócio do renovo de Toco, Dom Mayamona, é um caminho já andado e visível. Sua Santidade, quando chegou no ano 2000, usou uma célebre frase, falar com a igreja e falar com o governo angolano. Essa mensagem foi bem recebida, deu frutos palpáveis entre essas duas entidades? Muito bem, por isso vou retomar ainda a pergunta anterior, se o governo reconhece de facto esta importância, o Espírito Santo, se reconhece ainda o papel da igreja. Eu volto a dizer, nenhum governo do mundo vai reconhecer algo que não tem fogo. Nenhum governo do mundo vai reconhecer algo que não tem fogo. Significa dizer, se vocês que receberam não fazerem nada daquilo que receberam, nenhuma pessoa externa vai reconhecer. O tocoísmo hoje está a ser reconhecido porque, a partir de 2000, há uma mudança, há uma transformação, há uma, digamos assim, uma igreja visível e que está a interpretar o seu papel, não somente espiritual, mas também o seu papel social, o seu papel, digo, também político. E por isso a igreja hoje é reconhecida pelo Estado. Esse reconhecimento que estão a vir por ali não vem só por vir. Se estivesse como andavam antes, naquela confusão toda, ninguém vai reconhecer uma obra que não tem fogo, que não tem, seus próprios não dão valor, certamente que nenhum governo pode reconhecer. O governo só pode reconhecer quando vê pessoas engajadas, pessoas, digamos assim, adrenalizadas, para levar adiante o propósito que lhes fez com que se congregasse. Por isso, para mim, o governo vai reconhecer, sim, está a reconhecer e continuará, se os tocoístas continuarem a interpretar de que é necessário estarmos unidos, é necessário interpretarmos
o valor do Espírito Santo, interpretarmos a razão que Deus fez com que Deus viesse à Terra e colocar em nosso dirigente aquilo que Ele colocou, não para o reino de Deus primeiro, mas para a Terra, para que sejamos nós uma lâmpada, sejamos nós uma luz para todos os africanos caminhar no caminho de desenvolvimento em todas as vertentes. E por isso que completo a pergunta anterior e a atual. Se o governo recebeu bem esta mensagem que trazia de falar com a igreja, falar com o Estado, para mim o governo entendeu muito melhor do que o próprio toquista. Você, meu querido, imagina alguém que vem do mato, lá do capim até aqui, e trazer essa mensagem dessa natureza de grande, digamos assim, suspense. Mas que com o tempo é acolhido, com o tempo é aceito, com o tempo é até acompanhado, com o tempo até é apoiado. Então, entre aquele que apoia e aquele que até pega em pedras para destruir, quem é que melhor interpretou? Para mim, o governo de Angola, se os tucuistas fossem gente, todos espirituais, compreendessem e deixassem esse querer de bater peito, de dizer que nós que somos mais importantes, não os outros, o governo angolano não tem outra saída, senão mesmo abraçar o tucuísmo como deve ser. Se até aqui há ainda pequenas reticências em termos daquilo que deve ser feito com a igreja, a culpa é da própria igreja, a culpa é daqueles que dizem conhecer o Espírito Santo e não entendem o Espírito Santo. A culpa é daqueles que deveriam trabalhar para que esse processo, esse projeto desse os frutos de forma mais rápida, mas tem dificultado o processo. Então, entre as duas partes que a mensagem ia dirigida, a parte estatal entendeu melhor do que a parte da própria igreja. Vedes como, desde 2000 até hoje, como o Estado angolano tem olhado na igreja toquista. Não vamos falar de outras, a igreja toquista. Se tem havido aqueles saltos, algumas coisas, é por causa da própria igreja, senão o Estado, a partir da primeira pessoa que dirige o governo angolano até a última, tem reconhecido ao longo desses anos a importância que a igreja tem. Agora, é necessário que os toquistas que acham que são alguma coisa também entendam que não serão alguma coisa se não estiverem no todo. E se não estiverem no todo, estão a querer, digamos assim, defraudar a vontade daqueles que eles dizem adorar. Por isso Jesus Cristo disse que enquanto vocês dizem que é a mim que vocês rejeitam por ter trabalhado no sábado, na verdade, o próprio Moisés, que vocês aguardam que virá para vos recompensar, será ele próprio que vai vos julgar. E como vai acontecer? Os tocuístas serão julgados pelo próprio Simão Gonçalves, então que eles aguardam, por não ter aceito essa visitação, por tornarem-se nocivos ao processo. Só que é infelicidade, volto a dizer na vossa entrevista que me pedem, é infeliz o homem que até agora continua a lutar contra um projeto dessa natureza, que não sabe como se desenvolve até hoje e lutar contra ele. É infeliz essa pessoa e a sua família, porque será incapaz de destruir uma marcha, de destruir um projeto começado por Deus. Por isso que se os toquistas hoje mudarem, deixar de ir amanhã fazer culto no IJ, fazer todos aqui. Por que tem que ir no IJ você com 100 pessoas, 200? Não fica aqui juntar-se todos, fazerem grande para o enaltecimento de gente que dizem ser o vosso Salvador. Esse comportamento nocivo, digamos assim, contaminado pelo pecado, é que tem que acabar. Tem de acabar. Porque se você não fez nada ontem, não pode pensar que vai fazer algo hoje. Se tivesse que fazer, fazias ontem. Mas se Deus levantou alguém desconhecido para nele fazer as coisas, você tem que obedecer e abraçar. Porque essa obra não é de um indivíduo, não é de uma aldeia, não é de uma tribo. É obra para o mundo. Então, não seria, digamos assim, inteligente, pessoa sábia, mesmo que está no seu bom estado mental, estar a lutar com um projeto desse. Isso é só diabólico, não tem que ter outra coisa. Por isso, eu concluo dizendo que o governo angolano nos reconhece o papel da igreja toquista naquilo que tem feito ao longo desses 25 anos. Isso é verdade. Verdade, sim. Agora, vós próprios toquistas
aprender um pouco de direito, vai influenciando um juiz para prejudicar a igreja, só porque está num grupo que diz ser dos teus pais que conhecem melhor e fundaram a igreja, e vai influenciando para que esse juiz trabalhe para prejudicar a igreja. Então, esse que deve ser ensinados. E vós têm esse problema, um outro erro que eu tenho visto. Parece que Jesus de Nazaré tinha razão quando disse que o mundo não tem problema convosco, mas tem problema comigo, porque eu aponto os seus erros. E por isso é verdadeiro, porque vocês vivem junto com essas pessoas, são familiares, são amigos, são tudo, e não lhes dizem a verdade que deveriam desistir desse comportamento negativo. Se a mim não pode vir, porque sabem porquê, mas avós têm estado juntos, todos vocês conversam, e depois vêm ter comigo, fica com eles, e no fim nada de facto dizem para demover esse comportamento que eles têm nos seus corações. O resultado, querendo assim prejudicar a obra de Deus, que com tanto sacrifício foi conseguido. Até homens que não são toquistas dizem, mas quem fez mais aquilo contra a igreja? Quem mais está a fazer aquilo? Mas o próprio toquista, mesmo que está no interior, está impávido, sereno, parece à espera que isso aconteça. Não vai acontecer. Quem pensa que esse comportamento, esse projeto terá sucesso, enganoso. Deverá, sim senhor, desmilitarizar sua consciência, desarmar sua consciência e viver em conjunto. O Afonso Nunes é um servo, ontem com 35 anos, hoje com 60 anos, então significa dizer que a obra continuará e vai permanecer e vai ficar, porque Deus é interminável, Deus saberá certamente conduzir a sua obra até o último dia, se for amanhã, muito bem, mas se demorar, ele saberá como conduzir a sua obra. Agora, quem tentar colocar-se à frente para ser um travão para impedir, está enganado. Esses meus queridos estão enganados, que vão fazendo esse tipo de projetos para frenar a igreja, juntando-se com outros inimigos que estão fora da igreja para tentar. É uma batalha perdida, volto a dizer, uma batalha perdida, falo com muita autoridade, uma batalha perdida, e quem assim pensar, agir, só se coloca numa situação totalmente difícil, porque horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Por isso, meu querido, a resposta dessa pergunta, da minha parte, é mais dura ainda, porque sinto a dor quando as pessoas querem prejudicar uma obra que tanta gente sacrificaram-se, dando suas almas, seus corpos para serem queimados vivos, para que hoje existisse o toquismo. Essa obra não foi uma obra de Colnato Vade Loja, não. Uma obra de todos os toquistas, que deram suas vidas. O que é que o Colnato fez de muito importante que os outros não fizeram? Nada, nada. Aqui também Luanda havia toquista, havia vindos do Congo. Por isso, eu, se estivesse no vosso lugar, eu não permitiria que estivesse a conversar com um primo, com um amigo, com um cunhado, com uma sogra ou sogro, que está nessa condição de querer destruir a igreja e ser meu amigo. Eu vou lhe dizer que você não foste nada, como Paulo dizia, se não foram nada ontem, não serão hoje nada, se não se desmilitarizar e aceitar a operação de Deus. Sua Santidade, fazendo referência a uma carta dos Açores de 27 de fevereiro de 1974, na qual o santo profeta Simão Gonçalves Tocco dizia que Deus já deu poder a 8 países para representarem as nações. Um desses países é os Estados Unidos da América, que está neste momento a comandar as operações do mundo. Mas fazendo jus às palavras do santo profeta, se a América falhar, o número 8 torna 0. Quem poderá entrar no lugar, fazendo analogia, milênio de Cristo, nosso lema, será o pronúncio da nova era, reino de Cristo. E está bem escrito lá na carta, ai se a América falhar. Significa dizer que a falha dos americanos fará com que este império, o último, venha a colapsar, e se vier a colapsar, certamente que Cristo levantará um outro império, o próprio império dele, o próprio reino dele. São coisas proféticas que devem ser interpretadas na linha profética para que não caiamos, digo, em desespero e em estresse, aguardando o cumprimento.
Então é preciso que interpretemos assim as coisas de Deus como profecias que se cumprirão de uma ou de outra forma. A América, de facto, é o poder levantado nos últimos tempos para ser o guardião da própria lei de Deus, para ser o guardião da própria dignidade cristã. Infelizmente, nos últimos tempos, tem trabalhado de forma contrária e, quando assim é, os poderes entram em colapso. E espero que haja tempo para recuperar a caminhada que foram fazendo desde o princípio que construiu os Estados Unidos da América hoje. É por isso que, para não ser muito exaustivo nessa pergunta, porque as coisas escatológicas devem ser, digamos assim, analisadas com muito cuidado e ponderação, para que, volto a dizer, não caiamos de stress, né? Esperei, não aconteceu nada e agora e tal, não. O milênio de Cristo é o milênio de Cristo, por isso é milênio. Para vós tem contado que já completamos 2000 anos que Cristo subiu. Não, ainda não. Cristo subiu no ano 33, mais 6 meses, então significa dizer ainda falta anos para completarmos 2000 anos, que é uma meta importante que se diz de 2 em 2000 anos há mudança na Terra, há mudança em todas as áreas. Então significa dizer que temos que ter paciência para aguardarmos e vermos o que acontecerá daqui mais alguns anos, daqui quando completarmos esses 2000 anos, porque finalmente de 2 em 2000 anos há uma transformação que acontece no mundo e é até agora que temos contado até 2000 e tal. Nunca foi, contava-se de forma decrescente, hoje contamos de forma crescente, mas tudo isso resume-se naquilo que é a contagem verdadeira espiritual, que temos que contar desde que Cristo tirou o pé da terra para subir aos céus, até hoje quantos anos já fizemos. Quando chegar esse período, veremos se os americanos continuarão a mandar o mundo, ou vai se levantar o reino de Cristo, ou então um outro reino. Mas não vejo outro reino depois dos americanos, senão de Cristo. Sua Santidade, queremos terminar passando uma mensagem, já que o povo santo de Deus prepara-se para uma grande peregrinação nos próximos tempos e agora estamos a viver um outro momento muito espiritual, que é a festa dos tabernáculos. Uma mensagem para esse grande evento. A mensagem para todos os peregrinos que, nesse momento, alguns estão aqui na praça da Catedral, e a todos que estão no mundo inteiro e nas províncias, é que devem estar preparados espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, moralmente, materialmente, para que possam fazer uma viagem alegre, uma viagem de júbilo até ao Monte Santo e voltarem também com alegria e júbilo e todos, sobretudo, reformados, reformadas, todas transformados e cada um que volte na sua terra, para a sua casa, com alguma coisa. Não se deve subir ao monte sem ir com um propósito, sem ir com uma fé de facto. Por isso que espero que tanto na vinda como no regresso procurem escolher viaturas com condições, com estado técnico em dia, comprovado, para que possam realizar uma viagem mais excelente e chegar bem e voltar bem. Não subam em qualquer viatura, para alugar ou para pagar um táxi, deverão primeiro ver o estado da viatura, se tecnicamente está muito boa, ou então, se não está boa, procura outra viatura, deixa aquele. E não convém arriscar-se, estar a andar, porque Deus me ajudará. Aquilo que já viste, não pode mais encarregar a Deus. Se Deus te deu para ver, então deve fugir e procurar outra opção. Então, esta é a minha mensagem. Venham todos em espírito e alegres para podermos então subir ao monte. Aos que estão na praça, neste momento, nas festas dos tabernáculos, a mensagem é a mesma que temos lançado esses 4 dias, 4 noites, continuar a acreditar de que essa festa dos tabernáculos não é somente para olharmos atrás, mas sobretudo para vermos à frente. Não somente para olharmos o sofrimento que tiveram o povo de Israel para ir à terra prometida, mas sim
ficamos nas cabanas, é para podermos então olhar o que eles tiveram, sofreram, passaram, ao mesmo tempo olharmos para o futuro, na profecia que está escondida nestas festas do tabernáculo, que se completará quando o Messias vier na sua glória, quando ele voltar na sua glória, irá reunir tribos, nações e línguas do mundo. A profecia foi dada, segundo o mandato de Deus, que aparecesse no dia 15 do 7º mês todos os filhos de Deus, filhos de Israel, na presença dele, aparecessem, mas de facto nenhum profeta conseguiu congregar tribos, nações e línguas. Quem vai congregar tribos, nações e línguas e todas as cores do mundo é o Messias no seu regresso. Então esta é uma experiência que vivemos de fé, uma experiência de aprendizagem da palavra de Deus durante essa concentração, uma experiência de louvarmos todos em conjunto, uma experiência de podermos viver a vida em comum, partilhando o que nós temos, experimentando assim aquilo que será quando Cristo voltar no seu reino e congregar tribos, línguas e nações, para que a partir dali possamos ver uma vida plena, uma vida em harmonia, uma vida onde o amor não tem, digamos assim, férias. O amor continua todos os dias, o amor não é beliscado por nada. Então é isso que estamos a fazer agora como ensaio nos dias das festas dos tabernáculos. Eu espero que continuem a estar em espírito, não estejam aqui na praça para realizar outros propósitos, mas sobretudo para realizar o propósito maior, para ser na presença de Deus, apresentar-se na presença de Deus, como diz o próprio Levítico 23, 34, é aparecer e apresentar-se na presença de Deus, para que cada um possa agradecer. É um momento de gratidão, não é de chorar, como alguns pensam, toda hora é chorar, não é nada disso. Você tem que aparecer para agradecer, porque são 12 meses que passaram, voltaste mais a estar ali, então é um momento de agradecimento. Quem agradece, recebe mais. Quem não agradece, que só chora todos os dias, então não recebe nada. Então essa é a minha forma de adorar a Deus. Não chora só porque não conseguiu, não. O importante é agradecer porque você voltou bem, depois de 12 meses, estás outra vez na presença de Deus. Agradece essa dádiva que você recebeu. Muitos não conseguiram voltar. Por isso o momento do tabernáculo, digo, este período é de agradecimento, é de agradecer. E não de choros e de lamentações, como queremos apresentar todos os dias. Lamentações aguardem quando vão em Catete, mas aqui para agradecer os 12 meses que Ele nos guardou e voltamos na presença dEle para podermos então louvar e apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos ao seu serviço. Mas também trazermos oferta, como ele diz, trazer oferta, cada oferta no seu dia, até o 8º dia. Penso que essa é a mensagem de todos, que os nossos pastores, representantes provinciais, possam de facto organizar bem as caravanas, que ninguém venha da maneira como ele quer, mas todos organizados para que a marcha seja a mais alegre possível, e a Polícia Nacional está já avisada para poder então acompanhar e ajudar o nosso povo a vir até ao santuário em Catete, onde estaremos a realizar esse nosso grande momento de exaltação espiritual, de efervescência espiritual e de curas também, e de recepção daquilo que não tem recebido, tudo pela fé. Nós não tocamos trombetas, não avisamos para vir aqui, para ir lá, para ter isso, aquilo, mas recomendamos que as pessoas subam com fé, porque quem vai com fé não descerá do monte sem levar alguma coisa. Muito obrigado, Sua Santidade. Desejamos uma boa continuação e uma boa jornada. Eu que agradeço mais uma vez. Espero que os toquistas e outros que puderem ver possam também dar like e comentar. Os toquistas não gostam de dar like, não gostam de comentar. Espero que possam fazer desta vez, porque isso também demonstra que a gente culta na igreja. Espero que assim seja. Muito obrigado. Amém. Atenção, filhos e amigos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os toquistas. Chegou o grande momento. Encerramento das festividades alusivas aos 90 anos da Teofania.
De 20 a 27 de julho, semana histórica de fé, reflexão, louvando, orando e suplicando ao Deus de Maiamona. 24 a 25 de julho, ciclo de conferências em Catete e Colibengo. 26 de julho, partida dos fiéis rumo ao Santuário de Catete, Subulema. Subamos ao Monte Santo, clamar ao Deus dos nossos pais para a paz das famílias e do mundo em ebulição. 27 de julho, grande culto comemorativo. Participe com alegria e reverência ao Deus dos nossos antepassados. Foi assim a entrevista com o líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor no Mundo, o Dom Maiamona, ou seja, o Renovo de Toco. Muito obrigado, até a próxima edição.